questão que eu quero aqui colocar de forma retórica é uma contrapergunta. Algumas pessoas acham que têm a legitimidade de nos exigir, de nos obrigar a adotar uma determinada postura, uma determinada conduta que lhe favoreça. Mas uma pergunta que eu coloco é: o que interessa a alguém dizer que admira? O que interessa e o que adianta alguém te seguir se no dia em que você estiver a precisar dele, ele está nem ali para ti? É uma pergunta retórica, pensa comigo. Muita gente diz que não, eu admiro. Ok, admira. Admiras até onde você fala o que ele quer ouvir e satisfaça os seus intentos. Porque quando você deixar de dizer o que ele quer ouvir, ele vem categoricamente com uma outra versão, uma outra narrativa, de expressar ilegitimamente o seu voto no sentido contrário, porque você já não está a falar o que lhe agrada. Mas eu pergunto, então o que adianta alguém que diz que te admira, diz que é teu seguidor? O seguidor, como foram os seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, embora alguns também na hora H o negaram, né? O caso concreto de Pedro, que o negou por 3 vezes, e tantos outros que também disseram que não o conheciam antes, porque é sempre assim. As pessoas querem cobrar de nós auxílio, querem cobrar de nós satisfação dos seus anseios, mas quando somos nós a precisar dessas mesmas pessoas, elas nunca estão disponíveis para, de forma abnegável, incondicional, dar o seu voto a nosso favor. E eu trago essa narrativa para chamar a razão e a reflexão seguinte. Então, no âmbito do último pleito eleitoral de 2022, desculpem, nós tivemos um pleito muito aceso. E vocês viram que foi a nossa primeiríssima experiência no âmbito da marcha do processo político ativo, porque nunca antes tivemos na vida política ativa. Sempre exercemos ativismo cívico, social, repara, e não político. Mas então, se você diz que é nosso, está conosco, e quem está contigo tem que estar na hora do bem bom e na hora também da escassez, na hora da fartura, na hora da abundância e na hora da escassez. Porque você não pode ser o meu seguidor, admirador, enquanto eu estiver a corresponder aos teus intentos. E quando eu começar a dizer não, porque eu também posso reclamar, eu também posso reivindicar, eu também posso me sentir traído, modesta parte, por um ou outro seguidor. Eu também posso me sentir assim. Eu também tenho as necessidades que você tem. Então, se você admira e no dia das eleições você vota num outro macalacato qualquer, o que adianta a tua admiração? O que adianta alguém te seguir se ele não te apoia na hora que você precisa dele? O que adianta? Não interessa. É uma falsa admiração. É um falso seguidor. Então, dali é que nós, inconformados que somos de forma natural por atos de injustiça, preferimos exercer sempre com o máximo de plenitude a nossa efetiva liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de esgrimir aquilo que a gente sente no âmago do nosso coração. Por isso é que eu não me preocupo, e eu digo sempre, o importante não é o que as pessoas falam a teu respeito, o importante é o que a tua consciência diz a teu respeito. O importante é a consciência. Porque hoje, se você reparar, e eu filo a publicação que fiz a manifestar expressamente solidariedade à situação do Presidente da República sobre o processo de destituição. Sabe por quê? Porque são poucos que vão fazer isso. Só homens e permitam aqui numa linguagem militar dizer, homens é que têm a capacidade de, sem receio, exprimir o que pensam. Porque o hipócrita não te diz o que ele pensa. O falso não te diz o que ele pensa. Sabe por quê? Porque ele vai ter medo de perder a tua simpatia. Ele vai ter medo de perder os seus votos. Ele vai ter medo de perder a tua amizade. Mas um homem livre, e é isso que eu defendo, de tudo quanto possa apresentar como linha de defesa, o epicentro delas é a liberdade de consciência. No dia em que você tiver receio de livremente se expressar dentro dos limites constitucionais, você acabou por se tornar um prisioneiro de alguém. Você vai se tornar um refém de alguém, você vai se tornar um preso de consciência de alguém, você vai se tornar um títere de alguém, você vai se tornar um cobaia de alguém, você vai se tornar um instrumento, um objeto de instrumentalização de alguém, para favorecer alguém. Não,
O bom amigo não te fala o que você quer ouvir, mas o bom amigo deve necessariamente te dizer sempre o que você precisa ouvir para adotar o quê? A postura necessária, adequada e que se enquadra aos dias de hoje. Várias são as vezes que vocês viram nós a criticar acesamente, de forma frenética, o governo do presidente João Lourenço. Muitos atos, sim, de facto, estão aquém daquilo que é a expectativa popular. Muitos atos são contrários aos seus próprios objetivos, ao seu programa de governo, ao seu projeto de sociedade política. Mas nós não podemos querer escamotear a justiça ou a verdade, não podemos querer deturpar a razão, não podemos querer inverter os marcos da vericidade. Quando está errado, está errado. Quando está certo, está certo. Isso não faz de nós coisa parecida a alguém que queira bajular, engraxar-se, vender-se ou reter-se a quem governa. Os governos passam, Angola fica. Os governos passam, Angola fica. Os políticos passam, Angola fica. Portanto, o que deve ficar de resto é a defesa do superior interesse nacional. Por isso é que eu vou continuar, no preso em que eu estarei refém de alguém, não estarei. Aliás, nunca fui de nenhum partido tradicional e tenho fé que não serei. Tenho fé que não serei nem do MPLA, tenho fé que não serei nem da UNITA, tenho fé que não serei nem da FNLA, salvo por razões extremamente milagrosas do Deus Altíssimo, mas que eu não vejo, eu pessoalmente não vejo essa possibilidade. Uma coisa que nunca vou aceitar é que alguém me imponha que eu aceite a sua vontade. Eu prefiro estar encarcerado, estar preso, vá lá, numa cela, retido da liberdade livre, de livre circulação, do que aprisionar a consciência, do que aprisionar a liberdade de pensamento, do que aprisionar a liberdade de opinar. É melhor você morrer livre de consciência do que estar livre de circulação, mas preso da consciência. Eu sou Elder Chiude, eu penso de forma livre, de consciência plena. Eu não agrado gregos e troianos. Eu respeito a diferença de opinião, respeito a diversidade de seres pensantes, mas eu não aceito me tornar refém de quem quer que seja, porque os militantes são os grandes potenciais candidatos à delinquência política nacional, porque são esses que acham que só é bajulador quem defende uma tese diferente da sua, mas ele pensa que ele não é bajulador. Ele também é bajulador, porque ele defende com dedos e unha, mesmo estando errado, o ideal da sua agremiação política. Será que, mesmo que por hipótese milagrosa, o presidente seja destituído, é o MPLA que será destituído ou é o presidente do MPLA que será destituído? E o que é que isso vai mudar para Angola? A luta é pessoal, é contra uma única pessoa, ou a luta é institucional? Interessa aos angolanos que o MPLA saia do poder para garantir a alternância política e ver se consegue, na base da alternância política, encontrar-se um partido alternativo. E eu aqui reafirmo que, para mim, os partidos tradicionais, todos eles devem descansar. Já deram que deram mais de 50 anos, Angola não avança. E se Angola não avança com os partidos tradicionais, Angola precisa efetivamente de uma nova terceira via. E os angolanos têm medo de falar, de ouvir falar de uma terceira via. Enquanto esse medo permanecer, esse receio fundado permanecer, esse país nunca vai avançar. Nunca. Por quê? Porque continuamos na mesmice. Pensamos que o país só muda com os partidos tradicionais. E estamos a ver, a realidade nos mostrou. Nunca vai ser possivelmente do MPLA. Chuto nunca vai ser possivelmente da UNITA. Chuto nunca vai ser possivelmente da FNLA. Porque dos três partidos tradicionais, penso que já não tem muito para oferecer para Angola. Para agradar ninguém. Ninguém. Nem o presidente da República, nem quem quer que seja. Chuto não é falso, Chuto pensa como ele próprio. Quando o presidente estiver errado, Chuto vai vir mesmo aqui, por essas vias, vai dizer, seu presidente, estás errado. Esse não é o melhor caminho. Nosso conselho é que muda de posição, faz isso, faz aquilo. É nossa opinião pessoal. Se o senhor quiser abraçar, abraça. Mas falar para o presidente, eu não preciso ofendê-lo. Eu não preciso destratar. O senhor, olha aí, primeiro é que é chefe de família, é pai de alguém. Segundo é que é muito mais velho, está com a idade de ser nosso pai, inclusive.